E aí, povo lindo, como é que vocês estão? Graças a Deus por aqui tá indo tudo muito bem. Deus tem guardado, tem nos protegido, tem nos livrado e até que Ele nos sustentou. Eu tô passando hoje para falar para vocês sobre os sonhos reveladores que eu tenho andado tendo, que não tem sido fáceis. E não sei se tem algum de vocês aí do outro lado que tem passado pelo mesmo que eu, mas eu creio que é aviso de Deus, porque Ele fala na Bíblia, né, que sonhos são avisos, que haveriam sinais antes da volta de Jesus. E quem crê em Jesus sabe que a qualquer momento ele vai voltar e que os sinais estão cada dia mais próximos. E tudo que está escrito na Bíblia há milhares de anos não mudou, porque a palavra de Deus ela não volta atrás. E esses dias eu tenho tido muitos sonhos assim, né? Assustadores, que até me deixou meio adoentada, um deles. Meu nome é Karine, eu tenho 37 anos, sou mãe de duas meninas, sou aqui do interior da Bahia e vou contar pra vocês um pouco desse sonho. No primeiro sonho, eu via um túnel e esse túnel era cheio de luz e eu ia entrando com minha filha mais nova de 7 anos, segurando na mão dela. E todo mundo entrava sorrindo e feliz e andando nessa luz. E aí eu falava assim, nesse caminho com minha filha mais nova, eu não via o meu esposo e minha filha mais velha. E eu falava assim, Jesus, onde está a minha filha e o meu marido? Aí ele falava assim, eu escutava a voz, porque eu não via, eu só via aquelas luzes, né? Tudo brilhando, todo mundo de branco entrando nesse túnel. Ele falava, não, eles não me escolheram. E aí eu continuava seguindo. Aí eu virava de lado assim, dentro desse túnel, e eu falava assim, Jesus, e o meu esposo e a minha filha? E ele gritava bem alto e claro, não, a escolha foi deles, eles não me escolheram. E aí ele me colocava de frente com a minha casa, porque minha casa é bem simples, né? Ainda tá no bloco, ainda não rebocou o lado. E aí eu vi o lado da minha casa. E aí ele barrava fogo assim dentro da minha casa. E a minha filha mais velha de 15 anos gritava, tá queimando! Não! E aí eu desesperada caía de joelhos. Senhor, meu Deus, tem misericórdias. E aí eu acordei, assustada com isso. Acabei não conseguindo dormir mais. E aí acabei não tirando mais um cochilo. E aí eu fiquei com a pressão alta. O resto do dia todo foi muito ruim pra mim. E eu ficava questionando, meu Deus, o que o senhor quer me dizer em relação a isso? Porque assim, eu não sou evangélica, mas eu sou uma mulher fiel a Deus e sou dependente dele. Todos os dias eu declaro isso. Entendeu? Não é sobre religião, porque as pessoas hoje vivem religiosidade. E Deus, ele é único, não existe outro. E não existe... em todos os 4 cantos do mundo vai ser o mesmo Deus sempre. E a palavra dele não volta atrás. E aqui na minha casa eu sempre tenho falado de Deus, eu escuto meus louvores, eu chamo a minha família para orar de mãos dadas, mas você sabe que a gente não salva ninguém. A salvação é bíblico, é individual. E aí o que acontece? Quando foi essa semana, eu fui dormir tranquila também, conversei com Deus, porque todos os dias eu converso pela manhã, pela tarde e pela noite. E aí eu sempre tenho conversado com Deus, sempre conversando com Deus. E aí eu tive mais um sonho desses e eu fiquei assustada. Eu disse, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer me dizer sobre esse sonho? E aquilo queimou no meu coração. E eu entendi assim, né? Vou te contar primeiro o sonho para depois eu contar o que eu senti. No sonho, eu tava numa cápsula de luz, só que só estava eu lá dentro. E ele me colocava de frente assim, e eu olhava para fora da cápsula e caía fogo do céu, como se fosse pedaços de meteoro, mas era fogo vivo. E as pessoas corriam e gritavam, e aquilo me afligia, eu desesperada, Senhor, meu Deus, o que é isso? E eu tenho assim assistido pastores que falam que sonhos são revelações de Deus. E eu sigo, principalmente o pastor Antônio Júnior. Ajudei aí, gente, esse vídeo chegar até ele, né? Que ele fala sempre sobre essas revelações. E ele também teve alguns sonhos parecidos e teve outro pastor também que teve sonho parecido. Então, assim, eu peço
a Deus direção e discernimento para entender o que Ele quer de mim. E oro todos os dias. E pergunto a vocês, tem alguém de vocês também que já passou por isso? Que já viam sonhos assim? E não só foi esse, eu sonhei também há um tempo atrás, o céu se rasgando e vários cavalos brancos vindo em minha direção. E eu falava com minha mãe, mãe, acorda, Jesus está voltando, chegou a hora. E aí eu acordava e assim, eu tenho tido esses sonhos assim, de sequência. E ainda recebi a ligação da prima do meu esposo falando também que ela teve um sonho tão igual ao meu, que ela estava num lugar vendo as bolas de fogo caindo do céu e todo mundo morrendo e todo mundo correndo desesperado. Então assim, Jesus está assim, ó, batendo na porta. Ele está mais próximo do que o que a gente imagina, que a gente pensa. Então a gente tem que buscar enquanto a gente pode achar. Não é sobre religião, voltando a dizer, porque eu não sou religiosa. Eu sou uma pessoa crente do que Deus tem. Creio somente no que Deus diz. E creio na Bíblia. O que a Bíblia diz é o que Deus tem feito. Porque assim, não é muito, são muitos sinais. Ele diz que haveriam sinais no céu, sinais na terra, sinais no mar e sinais no sol. E a gente está vendo isso. Eu estava sentada com meu esposo na porta. A gente viu uma chuva de meteoro assustadora. Ninguém viu, só eu e ele. Se ele não tivesse visto que ele é bem descrente, ia dizer que eu estava maluca. E a gente estava aqui no quintal, onde eu tenho feito esses vídeos que eu sempre estou fazendo com vocês do laguinho das coisas. E a gente olhou pro céu e viu várias estrelas se movimentando. Coisas que a gente tem, ele já tem 39 anos e eu tenho 37, nós nunca vimos. Então assim, que a gente venha buscar Deus enquanto a gente pode achar. E que ele venha ser misericordioso com nós, porque assim, a maldade do mundo está muito grande. A gente não sabe o que há de vir, nem o que tem por vir. A gente tem visto notícias assustadoras aí, né? Mas eu creio que há um plano e um propósito de Deus em tudo isso. As coisas religiosas de igreja estão sendo reveladas, escândalos. Por quê? Porque Deus disse que nada ficaria oculto e que o nome dele não se brinca. E as pessoas não respeitam. Eu respeito todas as religiões e cada um tem a sua. Mas as pessoas têm que entender e respeitar que Deus ele é o único poderoso que tem e não existe outro. E o que acontece? Brincam com o nome de Deus que é santo e poderoso. E todos nós vamos pagar o preço junto. Então que Deus venha ser misericordioso por nós, misericordioso pelos nossos filhos, misericordioso por esse mundo que nós estamos vivendo. E que a gente possa perdoar mais, amar mais, porque enquanto há tempo, porque vai chegar uma hora que você só vai bater o arrependimento. Podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, mas a gente não sabe de nada. Estamos vivendo dias incertos. Eu não sei se vocês estão percebendo, a gente está deitando, com poucos minutos a gente está acordado e a gente não percebe mais os dias passando. Os dias estão voando. Quando a gente pensa que não, já é segunda-feira de novo. Quando a gente pensa que não, já é domingo. Quando a gente pisca o olho, segunda-feira de novo. E a vida virou um ciclo assim, ó, que a gente não consegue nem entender. Um ciclo sem fim de coisas que a gente não tá mais entendendo, nem sentindo, né? O cansaço tá estranho, os dias estão estranhos, tudo tá estranho, o clima tá estranho. Deus mudou tudo. Isso tudo são sinais da volta dele. E eu espero que essa mensagem chegue até vocês, que vocês curtam, compartilhem o meu vídeo, que vocês passem a seguir a minha rotina maluquinha. Eu ainda estou aprendendo a editar vídeos, ainda estou aprendendo a fazer, mas eu tenho buscado coisas para ocupar minha mente, coisas saudáveis, como o meu laguinho que eu tô sempre postando aí, se vocês forem nos meus shorts, vocês vão ver. Aproveite, gente, cada minuto como se fosse o último, revendo tudo que a gente precisa mudar, revendo o que a gente precisa, porque a gente fica buscando tanto querer mais e mais e mais, do que agradecendo por aquilo que a gente já tem. A gente fica tão incessantemente buscando ter, buscando ser, buscando querer mais, e esquecendo a nossa essência, que a gente busque mais a nossa essência. Muito obrigada por esse vídeo, espero que vocês curtam, compartilhem, ativem os sininhos para mais notificações, e que eu vou me adaptando e vou buscar melhorar cada dia mais aqui pra vocês, viu? Um beijo.